Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento que hoje virá através do livro Fonte Viva, do abençoado Chiquinho de Jesus, que virá, o ensinamento virá através de Emmanuel, através de Chico Xavier. Então, se você tem o livro Fonte Viva, por favor, pegue ele lá e abra no item 69. Item 69. O título é Firmeza e Constância. Nesse título tem uma passagem bíblica de Paulo de Tarso, que está em 1 Coríntios 15:58. Então, se você também tem sua Bíblia, abra sua Bíblia. Vá lá para a gente estudar junto. Em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 58. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Essa passagem bíblica diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vou repetir. Paulo fala em Coríntios, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Paulo de Tarso está passando um recado para nós outros, nos dizendo que nós temos que ser firme, muito firme. Por isso que a caridade não pode ser eventual. Ele está falando que tem que ser firme e constante, não pode ser eventual. Aí ele fala, sempre abundantes na obra do Senhor. Não parar nunca na obra do Senhor. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, o nosso trabalho, por mais abundante que seja, não será vão. Porque cada ação nossa, seja para o bem ou para o mal, vai gerar uma reação. Por causa da lei, de uma lei criada por Deus, que é a lei da física de ação e reação, tudo que vai e volta. Então, se a gente faz o mal constantemente, aquilo será abundante. Então, o retorno que a gente vai ter sobre esse mal também será abundante. Se nós temos um ressentimento de alguém de forma abundante, porque o mal que a pessoa nos fez também foi grande, então a gente tem um ressentimento também grande, então o retorno dessas energias do ressentimento também será abundante. Isso vai se transformar em nossas vidas em desespero, em agonia, em doenças. Então não é melhor a gente sabendo que o retorno pode nos proporcionar felicidade, é todas as vezes que a gente é abundante, incessante, insistente, persistente no trabalho do bem, do perdão. Quanto mais se perdoa, mais também será perdoado, com a mesma intensidade, porque todos nós somos pecadores, devedores da lei de Deus. Muito bem, em cima desse ensinamento que Paulo de Tarso deu em Coríntios, né? Emmanuel vai nos dar a seguinte explicação. Ele vai dizer, muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase improdutivo. Realmente tem muita gente que acha que a pessoa que abraça a fé, a pessoa está se confiando a um êxtase improdutivo. A pessoa ter fé não vai conseguir as coisas. Aí ele fala assim, a pretexto de garantir a iluminação da alma, muitos corações fogem à luta, trancando-se entre as quatro paredes do santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, esquecendo-se de que todo o conjunto da vida é criação universal de Deus. Olha o exemplo que ele dá aqui, ó. Ele fala, muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase improdutivo. A pretexto de garantir
a iluminação da alma, muitos corações fogem à luta, trancando-se entre as quatro paredes do santuário doméstico, ou seja, fica dentro de casa, né? Entre vigílias de adoração. Olha só. E pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, esquecendo-se de que todo o conjunto da vida é criação universal de Deus. Todo o conjunto da vida é criação universal de Deus. E não no meio de quatro paredes, ajoelhado, orando 24 horas por dia, pedindo a Deus as coisas. Ele continua, fé não é isso, não. Fé representa visão, enxergar mais além. Fé é isso. Visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. O que é visão? Visão, não é, na fé, é conhecimento e capacidade de auxiliar. Tem que ter capacidade para auxiliar. Quem penetrou a terra espiritual da verdade? Quem penetrou a terra espiritual da verdade, tá vendo? Encontrou trabalho por graça maior. Olha a informação que ele está dando. Quem penetrou a terra espiritual da verdade, então, todo aquele que descobriu a verdade absoluta, não é, encontrou trabalho por graça maior. É verdade. É verdade. Tem pessoas que frequentam a religião a vida inteira. A vida inteira. E ainda não descobriu a verdade. E a verdade, onde que está a verdade? Dentro de cada um de nós. E onde que Deus está? Dentro de cada um de nós. A verdade é essa. Eu tenho que descobrir Deus dentro de nós. São poucos que descobrem. A gente procura Deus lá fora. A gente procura Deus nas orações persistentes. A gente procura Deus através da fé, uma fé estática, parada. E a fé ela tem que ser atual, ela tem que ser realizante, atuante. Né? Ele fala, quem penetrou a terra espiritual da verdade, encontrou trabalho por graça maior. O Senhor, aí Paulo de Tarso continua, o Senhor, ou seja, Emmanuel continua nos explicando, o Senhor e os discípulos não viveram apenas da contemplação. Foi isso que aconteceu? Então ele fala, Jesus, não é? E os discípulos dele não ficaram ajoelhados. Não ficaram diante de Jesus contemplando ele. Não é para a gente ficar dentro de uma igreja ajoelhado e orando. Não é para ficar dentro de casa ajoelhado e orando. Não. Jesus foi tão claro quando falou fé sem obra. Não adianta. Toda fé tem que ter obra. Uma fé sem obra já era. Não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Toda fé tem que ter obra. E Jesus foi bem claro, reconhece o verdadeiro cristão pelas suas obras. E quando a gente chegar, retornar ao nosso verdadeiro local de origem, nossa verdadeira pátria, que é o plano espiritual, o universo, de onde nós viemos e fomos criados, quando retornarmos para lá, Jesus falou, a cada um segundo suas obras. Cadê a obra? Cadê a obra? Tem que ter obra. Como é que se consegue obra dentro de casa orando? Na igreja orando? Louvando a Deus. Deus não quer ninguém louvando ele. Deus quer, o maior louvor que se pode prestar a Deus é se envolvendo com aqueles que ainda não conhecem a Deus. São as ovelhas desgarradas. E Jesus foi muito claro quando falou isso aí. Tudo que fizeres ao teu próximo é a mim que faz. Quer agradar a Deus? Ajuda o próximo. Olha, para se ter uma ideia, Pedro, Jesus fez uma pergunta para Pedro. Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? O que o Pedro respondeu? O que Pedro respondeu? Sim. Pela segunda vez, Jesus pergunta para ele novamente, Pedro, tu me amas? Pedro, perplexo, curioso? Sim, mestre, te amo. E pela terceira vez, ele ficou estupefato quando Jesus indagou pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Que ele respondeu? Sim, mestre.
Aí Jesus conclui, né? Então, apacenta as minhas ovelhas. Fé é isso. É uma fé atuante. Obra. A obra está aí, nas renúncias, no empenho e nos esforços que a gente tem que fazer para iluminar o caminho daqueles que enxergam menos que nós. Se nós temos uma luzinha do tamanho, da mesma intensidade de um palito de fósforo, vamos iluminar aqueles que ainda estão tateando no escuro. É assim que funciona. Essa é a obra. Essa é a fé realizante, atuante, criadora, criativa. É assim. Aí ele continua. O Senhor, tá vendo? O Senhor e os discípulos não viveram apenas da contemplação. Não. Aí ele coloca aqui, oravam sim. Eles oravam sim. O Jesus não orava? Jesus, de vez em quando, se afastava daquela comunidade ali, daquele multidão de pessoas, mais de 5, 6 mil pessoas, ele ia até o monte pedir a Deus, seu Pai, seu Criador, que lhe desse a inspiração necessária nas decisões a tomar. Isso é oração, conversar com Deus, o nosso Criador, nosso Pai. Ele fala, oravam sim, todos eles oravam. Porque ninguém pode sustentar-se sem o banho interior do silêncio, da meditação, né? Restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energias sublimes que fluem dos mananciais celestes. É verdade, todos nós temos o dever e a obrigação de todos os dias exercitar a meditação, elevar o pensamento a Deus, o Criador do universo, pedindo a Ele que nos dê a inspiração necessária nas decisões a tomar, pedindo a Ele que seja feita em todos nós a vontade dEle e não a nossa, que nos dê paciência, coragem e fé. Por quê? Porque toda pessoa que faz isso, né, como ele fala aqui, ele está restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energias sublimes que fluem dos mananciais celestes. Jesus fazia isso e os discípulos também. Então, todos nós temos que fazer a meditação para ser reabastecido pelas forças divinas, pela luz que vem dos mensageiros de Jesus. Aí ele continua, a prece e a reflexão, que todos nós temos que fazer, constituem um lubrificante sutil em nossa máquina de experiência cotidiana. Olha o lubrificante que a gente precisa, sutil. São energias salutares, benfazejas, que vai nos estimular, nos incentivar, através da resiliência a continuar. Aí ele continua, importa, aí vem a parte mais importante, importa reconhecer, porém, que o mestre e os seus discípulos, os aprendizes, que somos nós, lutaram, serviram, todos eles lutaram. Jesus não lutou até a morte? E Pedro não lutou? João não lutou? Maria não lutou? Todos eles lutaram, serviram e sofreram na lavoura ativa do bem. Lavoura ativa do bem. E que o Evangelho estabelece incessante trabalho para quantos lhes esposam os princípios salvadores. Está vendo, pessoal? Trabalho, trabalho, trabalho. Jesus foi claro, falou, eu trabalho, meu pai trabalha. Até hoje a gente não vai fazer nada? Será só porque a gente está doente? A gente não pode trabalhar? Claro que pode. Nós não perdemos a lucidez. Ah, mas eu estou aleijado, e daí? Eu estou cego, e daí? Não pode trabalhar? Pode sim. Pode sim. Aí ele continua. Aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas, e só o clima de serviço consegue restaurar, reestruturar o espírito e santificar-lhe o destino. Olha só que coisa linda e verdadeira. Aceitar o cristianismo. Olha só. Aceitar o cristianismo é renovar-se. É renovar-se. Todo aquele que quer ser cristão,
que aceita o cristianismo, ele tem que fazer o primeiro trabalho, que é renovar-se, ou seja, transformar-se. Por isso que a Bíblia fala, nós estamos aqui na terra para transformar o homem velho no homem novo, a mulher velha numa mulher nova. Isso é o que ele está falando aqui. Aceitar o cristianismo, ser cristão, é fazer o trabalho de sua renovação íntima, de sua moralização, se tornar uma pessoa melhor, para as alturas. E só o clima do serviço, ou seja, só através do trabalho contínuo, né, consegue reestruturar o espírito e santificar-lhe o destino. Nosso destino depende desse trabalho que nós precisamos fazer, porque quem faz o nosso destino somos nós. E aí Emmanuel continua. Paulo de Tarso, invariavelmente peremptório nas advertências e avisos, escrevendo aos Coríntios, encareceu a necessidade de nossa firmeza e constância nas tarefas de elevação, para que sejamos abundantes em ações nobres com o Senhor. Foi isso que Paulo de Tarso falou aos Coríntios. Foi essa a sugestão que ele deu. Trabalho incessante no bem, principalmente o trabalho de nossa transformação moral. Educar, civilizar, cristianizar, evangelizar a nossa personalidade, o nosso orgulho, arrogância, autossuficiência e altivez. Olha quanta coisa que tem que ser trabalhado na nossa personalidade. Porque nós, lamentavelmente, ainda temos instintos animalizados. Essa que é a grande verdade. Olha o trabalho intenso que tem que se fazer para nos tornarmos melhores, até adquirir a pureza de uma criança. Tem trabalho pela frente, hein? Aí ele continua. Agir, ajudando, criar alegria, concórdia e esperança, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida onde estivermos. É o apostolado de quantos se devotaram à Boa Nova. É o trabalho de todos aqueles que se devotaram, que se dizem cristãos. Não adianta falar, eu sou cristão. Não adianta. Não adianta ficar ajoelhado orando o dia inteiro. Não, nada disso adianta. O que adianta é a ação. Conter os nossos impulsos, educar nossos pensamentos, sublimar nossos sentimentos. Esse é o trabalho que todo mundo vem fazer aqui na Terra. Para terminar, ele fala: procuremos as águas vivas da prece para lenir o nosso coração. Ainda é procurar a prece para lenir o nosso coração. Mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínios e braços no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos. Tá vendo? Eis aí o trabalho. De todos e de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para a edificação do reino em toda a terra. Que lição maravilhosa de linda é essa. Fica aí para a nossa reflexão. Por isso que a doutrina fala, fora da caridade não há salvação. Não há salvação. Ficou aí esse ensinamento fantástico que veio do livro Fonte Viva do Chiquinho de Jesus, que caiu aqui no capítulo 69, firmeza e constância. Fica aí para a nossa reflexão nesse dia, não é? Muito frio. Que Jesus nos abençoe a todos e tenhamos um bom fim de semana.